Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Istambul era a capital do Império Bizantino. Estamos falando dos anos 1460-61. E hoje podemos falar que o Grande Bazar é o shopping mais velho do mundo do século XV e com mais que 4.000 de lojinhas. E diz adeus, eis-me aqui, acorda, amigo. Jesus te chama. E nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje o meu abraço apertado vai para os telespectadores da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que estão sempre nos acompanhando todas as semanas. No programa de hoje você vai acompanhar uma viagem emocionante que nós gravamos em Istambul, na Turquia. Olha, imperdível. E no final do programa o videoclipe da música Acorda, Amigo. Esse barulho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. Convide agora, reúna a família, o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. A partir de agora você é o nosso convidado para viajar conosco rumo à Terra Santa. Estamos saindo de Vitória, no estado do Espírito Santo. Vamos para Istambul, na Turquia, conhecer as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Depois nós vamos para Israel, conhecer os lugares por onde o nosso Senhor Jesus e os nossos patriarcas ali passaram. Vamos para Belém, onde Jesus nasceu, e encerraremos a nossa viagem em Paris, na França. Agora uma matéria especial para você direto da Turquia. E quem vai nos ajudar com as informações é o nosso guia local, Salim. Salim, uma alegria estar com você aqui no programa Desafios. Minha alegria, muito obrigado. Salim, eu gostaria que você falasse sobre qual é a idade da Turquia. A idade da Turquia como república estabelecida por Atatürk é 90 anos. Nossa república foi proclamada em 1923. Então temos 90 anos. Mas antes da época república, tivemos o Império Otomano, que demorou quase 600 anos, governando vários países na Europa, Ásia e África. E no calendário, como funciona? Nós estamos aqui usando o calendário ocidental ou o calendário religioso? Usamos quase sempre o calendário ocidental. Só nos assuntos religiosos, usamos o calendário luar árabe, o que começou com a imigração do profeta dos muçulmanos Maomé de Meca a Medina. Por esta razão, e como o calendário tem um ano que demora só 354 dias, é dizer, 11 dias mais curto do que o calendário normal que usamos, cada ano fazemos o jejum do Ramadão 11 dias mais cedo do que o ano passado.
Nós no Brasil usamos o calendário ocidental, estamos em 2013 também, mas lá é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. E como foi essa divisão aqui na Turquia? Na Turquia temos também a mesma divisão, pois como temos uma história muito antiga, sempre usamos as termas antes e depois de Cristo. Mas nos assuntos religiosos só usamos o outro calendário, senão somos iguais, usamos o mesmo calendário como vocês. Sim, mas quando foi que houve essa divisão com Maomé? Esta divisão quase não usamos. Para expressar a data, sempre usamos Cristo como o ponto da orientação. Você atribui a quê essa mudança da religião, do cristianismo para o islamismo? Os turcos, antes de entrar à religião muçulmana, pertenciam a uma religião que se chama xamanismo, pois antes os turcos moravam na Ásia Central. Eles começaram a mudar até oeste e, no caminho, encontraram-se com os árabes. E esta comunicação com árabes trouxe a crença muçulmana aos turcos. A maioria deles entraram à religião muçulmana, mas tem pequenos grupos turcos que adotaram a crença cristã também. Nós podemos dizer que a Turquia vive uma era pós-cristã ou não? Não, eu não posso usar esta palavra, pois os turcos nunca foram cristãos durante a história. Pelo menos a maioria dos turcos antes foram da religião xamanista e depois a maioria deles convertiram-se à religião muçulmana. E após a conversão à religião muçulmana, também usaram alfabeto árabe até 1928 e depois da proclamação da República, na época de Atatürk, fundador da nossa República, também mudamos o alfabeto ao alfabeto latino. Quantos por cento de cristãos nós temos aqui na Turquia? Por volta de 1% só, e a maioria dos cristãos na Turquia são ortodoxos, é a Igreja Oriental. Depois temos católicos e, apesar de ter muito pouco evangelistas, nos últimos anos ouvimos sempre mais atividades missionárias e não sei exatamente, mas tenho a impressão que a quantidade dos evangelistas está também aumentando. Para a nação turca, qual a relação ou importância das 7 igrejas do Apocalipse dentro desse contexto religioso? Infelizmente, a maioria dos turcos nem sabem que estas 7 igrejas estão nas fronteiras da Turquia, na Turquia, mas pelo menos os guias, minha profissão, sabemos onde estão localizadas e o seu significado para os cristãos. E os turcos que conhecem a história cristiana valorizam bastante estas 7 igrejas. Nós temos aqui 98% da nação muçulmana. Sim, pelo menos teoreticamente 98% são muçulmanos, mas neste sentido não temos uma estatística muito séria. Isso é como uma previsão. Porém, entre estes muçulmanos tem também vários grupos. Por exemplo, um grupo mais conservador que rezam 5 vezes no dia. Outro grupo que visita a mesquita só uma vez na semana, o que é a oração da sexta-feira. E temos também outro grupo que vai à mesquita muito menos. E também temos turcos que se sentem muito menos relacionados com a religião. Por causa da nossa sistema laica que garantiza a liberdade religiosa dos cidadãos, cada um tem o seu comportamento e seu relacionamento com a religião.
Você está acompanhando a nossa matéria especial gravada aqui em Istambul, na Turquia. E nós vamos dar continuidade a esse bate-papo com o nosso guia, o Salim. Salim, falando sobre ainda a religião muçulmana, quantas mesquitas nós temos aqui na Turquia? Em Istambul, na Turquia, eu não sei exatamente, mas deve ser por volta de 80 mil. Enquanto a Istambul, a quantidade delas deve ser entre 3.000 e 3.500. Sobre a economia, como está a economia turca? A economia, apesar da crise na Europa, nos nossos vizinhos europeus, nos últimos 10 anos, a economia da Turquia fez bastante bem. O nível da vida subiu bastante nos últimos 10 anos. Todo lado foram construídos novos shoppings e temos um movimento, como vemos aqui perto do Grande Bazar, um movimento bastante dinâmico na Turquia, pois o nosso governo melhorou bastante e se esforçou bastante para melhorar a economia. Do outro lado, nas exportações, temos uma crise nestes anos, como tradicionalmente a maioria dos nossos clientes são os europeus. A crise na Europa também tem a sua influência negativa sobre as exportações da Turquia. Do outro lado, nos últimos 10 anos, a porcentagem do desemprego também desceu bastante. Agora deve ser por volta de 9%. Para comparar com o nosso vizinho Grécia, onde chega até 27%, esta estatística é bastante bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Capadócia, né? No Brasil fala-se muito sobre esta cidade. Qual a importância dela para a Turquia? Capadócia é muito importante para os turistas e para os turcos. Está na Anatólia Central, uma região vulcânica, e é também muito importante com o seu patrimônio cristão. Tem cidades subterrâneas onde os cristãos se escondiam contra a perseguição romana, e do outro lado eles fizeram muitas igrejas rupestres com afrescos para ensinar a religião cristã aos analfabetos, e também a sua natureza, a beleza natural com chaminés das fadas, formações vulcânicas, e do outro lado vinho de Capadócia, passeio do balão. Se você pensar tudo isso juntos, é um lugar ótimo para um turista brasileiro para conhecer, mas não só para os estrangeiros, também para os turcos. Bom, nós estamos aqui num dos lugares mais especiais de Istambul, bem pertinho do Grande Bazar. Eu quero convidar você para irmos juntos, para você conhecer um pouquinho deste lugar, o maior shopping do mundo. Vamos lá, Salim? Vamos lá. O Grande Bazar foi estabelecido na época do sultão Mehmed II, o sultão que conquistou Istambul, pois antes desta conquista, Istambul era a capital do Império Bizantino. Estamos falando dos anos 1460-61. E hoje podemos falar que o Grande Bazar é o shopping mais velho do mundo do século XV, e com mais que 4.000 de lojinhas. E ainda funciona, é um lugar muito popular, muito visitado pelos estrangeiros e pelos turcos. Mais de 4.000 lojas. Mais de 4.000 lojas com seus arredores. E nós encontramos, então, de tudo aqui dentro. Quase tudo, mas sobretudo lembranças, souvenirs, tapetes, quilins, couro, pedras preciosas, cobre, têxteis e camisas. As coisas que interessam sobretudo os turistas.
agora eu vou pedir ao Salim que dê para você que está nos assistindo as dicas quando você vier na Turquia, como você deve comprar aqui no Grande Bazar. O brasileiro que vem ao Grande Bazar vai ficar muito surpreso de ver que quase todo mundo fala um pouco português, ou pelo menos entende. Mesmo eles sabem que você é brasileiro, do jeito de olhar as lojinhas. O Grande Bazar é um lugar onde vocês podem passar várias horas, até um dia inteiro. Mas uma coisa que vocês não podem esquecer, tem que pechinchar, regatear muito. É um prazer fazer compra no Grande Bazar, mas mesmo se vocês não quiserem fazer compras, é um lugar muito interessante para passar tempo, pois nos últimos anos, no seu interior, tem também várias cafeterias orientais, onde só olhar as pessoas passando é um prazer. Aliás, me parece que é um lugar assim, muito bacana, como uma sugestão para grupos sentarem, se reunirem e curtirem o lugar. Sim, tem vários cafés muito lindos, muito originais, com ambiente, entre aspas, oriental, onde você pode sentar os seus amigos para respirar o ambiente especial histórico do Grande Bazar. Pois não esquecemos que é o shopping mais velho do mundo. Agora eu quero que você conte para nós um segredo. Como é que você aprendeu a falar esse português tão especial? Muito obrigado, mas eu sei que já tenho que melhorar bastante. Eu assisti uma escola de português em Lisboa e depois 2 semanas passei no Rio de Janeiro assistindo outra escola na Rua Quitanda, mas depois praticando meu português com os turistas, me melhorei um pouco mais, mas ainda me sinto com muito desejo de melhorar e aprender o português, porque não é uma língua muito fácil. Salim, quero agradecer pela sua participação no programa Desafios. Foi um privilégio estar com você. Parabéns pelo brilhante trabalho conosco, a nossa caravana. Foi uma satisfação muito grande poder fazer esse trabalho com você e essa matéria. Meu prazer, muito obrigado. E convidamos todos os brasileiros da Turquia. Um abraço para você. Obrigado. Para você que está em casa, é o programa Desafios. Estamos comemorando 14 anos. E a nossa festa é poder levar o melhor conteúdo para você. E levando informações a respeito desta nação, que é tão importante para o contexto religioso, para nós cristãos praticantes, uma preocupação, uma base lá atrás, cristã, e logo depois se tornando uma nação muçulmana. Temos um grande desafio para não somente no Brasil crescermos como uma igreja de Jesus viva, mas também impactar as outras nações através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos na parte histórica e, é claro, aquele que tem nos ajudado com todas as informações, nosso querido Salim. Salim, uma alegria, estamos nessa empreitada. É minha alegria, muito obrigado. Salim, eu queria que você explicasse um pouquinho, nós estamos aqui nesta mesquita, né, dos muçulmanos, a Mesquita Azul.
Mesquita Azul é entre as mais que 3.000 mesquitas de Istambul, mais famosa por causa de seus azulejos originais do século XVII, são azulejos de Iznik, foi construída pelo sultão Ahmet, é um sultão otomano. Por esta razão, na língua turca, se chama Mesquita do Sultão Ahmet. Mesmo tempo, o bairro histórico de Istambul também foi nomeado, conforme esta mesquita, Sultan Ahmet. Queria que você falasse agora sobre Constantinopla, porque na verdade Istambul hoje é a antiga Constantinopla. Istambul, na verdade, tem mais que 50 diferentes nomes, mas o nome mais famoso é seguro Constantinopla, por causa do imperador romano Constantino, que trouxe a capital do Império Romano de Roma a Istambul em 330. Por esta razão, Istambul se chama Constantinopla e também Nova Roma, como foi a última capital do Império Romano. Quantos anos tem a cidade de Istambul? A cidade de Istambul, conforme as últimas escavações, deve ter uma história de mais que 6.000 anos. Últimas escavações, o que é uma nova informação para a gente também, os istambulenses. E temos escavações agora no antigo porto da cidade e nas grutas no final do Chifre Dourado, onde as pessoas viviam já nas épocas paleolíticas. Quantos milhões de habitantes tem a cidade de Istambul? Realmente ninguém sabe quantos habitantes essa cidade tem exatamente. Alguns falam de 12 milhões, outros de 20 milhões. Então deve ser aos redores de 16 milhões. Agora, como nós estamos falando de história, queria que você falasse um pouquinho sobre a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, que teve um impacto muito grande aqui na Turquia. Turquia participou como Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, como aliado dos alemães. E depois da Primeira Guerra Mundial, o país foi invadido. E depois desta guerra, Atatürk, que organizou e consolidou as forças nacionais para trazer Turquia a paz e a república laica. Na Segunda Guerra Mundial, a Turquia ficou mais ou menos neutra entre os ingleses e alemães. Eles tentaram muito convencer a Turquia a entrar na guerra, mas então tínhamos um presidente bastante esperto que se chama İnönü, que manteve a Turquia fora da Segunda Guerra Mundial. E logo após a Segunda Guerra Mundial, vale a pena ressaltar que a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, se tornou a capital do Império Romano. Istambul era a capital do Império Romano, Império Bizantino e Império Otomano. Mas após a proclamação da República por Atatürk em 1923, a gente resolveu mudar a capital a uma posição mais central. Agora nossa capital é Ankara, mas Istambul demora ainda o centro mais importante do comércio e da cultura do país, mesmo com o turismo que vemos aqui, com tantos milhões de turistas que visitam a cidade, é o verdadeiro centro turístico, uma outra atração histórica. Bom, nós vamos continuar caminhando pela cidade de Istambul e você vem comigo. Vamos lá, nessa linha. Tá, vamos lá. Ainda dentro desse contexto histórico, você está vendo aqui logo atrás o Museu de Santa Sofia, mas que no início era uma igreja dos cristãos, depois foi convertida em mesquita e atualmente um museu. Não é isso, Salim? Atualmente é um museu. O fundador da nossa república, Mustafa Kemal Atatürk, convertiu a mesquita então a um museu, pois ele achava que Santa Sofia seria um bom exemplo da paz e harmonia entre diferentes crenças e diferentes culturas. Por esta razão, desde 1934, Santa Sofia é um museu. Mas antes, após a conquista de Istambul pelos turcos otomanos, tinha sido convertido a uma mesquita e os otomanos adicionavam os minaretes que avistamos atrás e também os afrescos e os mosaicos que tinha dentro da igreja
foram cobertas, mas eles respeitavam estas imagens também. Por esta razão, não destruíram, só convertiram com diferentes materiais. E a partir do século XIX, se deram conta do significado e valor histórico destas imagens e começaram a limpar as imagens, os afrescos cristãos. Por esta razão, agora podemos ver bastante afrescos e imagens da época cristã. De certa forma, uma importância muito grande, não somente para a cultura, mas principalmente para a religião. Assim, é muito importante para a cultura, para a religião, mas, sobretudo, é um exemplo da convivência entre diferentes religiões e diferentes culturas. É impressionante o número de turistas, pessoas do mundo inteiro, caravanas, para visitar a Mesquita Azul e, é claro, não pode deixar de ver Santa Sofia, que tem uma importância muito grande para a religião, primeiro como igreja cristã, depois mesquita e atualmente um grande museu, mas construído aproximadamente, como o nosso Salim já informou, no ano aproximadamente 500, 600 anos depois de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acorda, amigo. Jesus te chama. Acorda, amigo, que estás dormindo. Jesus te chama, tu deves vir. Esta mensagem que tens ouvido, talvez nem sempre. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através das nossas redes sociais e até o próximo programa, se Deus quiser. E diz a Deus, eis-me aqui, acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem é para ti. Tu não duvidas, mas crê somente. Aceita hoje. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.